Olá, alunos! Vamos passar no concurso da Transpetro. O assunto de hoje é a ortografia oficial. Esse é um tema fundamental da prova de língua portuguesa e costuma aparecer em praticamente todos os concursos da Banca Sesgran Rio. Quando falamos em ortografia oficial, estamos falando das normas estabelecidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor no Brasil em 2009 e foi plenamente implementada a partir de 2016. A banca quer saber se você domina a escrita correta das palavras de acordo com a norma vigente, ou seja, se você sabe identificar e evitar erros de grafia, acentuação e uso de letras. É um assunto que exige atenção, porque muitos candidatos perdem pontos por descuido em palavras que parecem simples, mas escondem pegadinhas. Primeiro, é importante lembrar que a ortografia é o conjunto de regras que define como as palavras devem ser escritas. Então, quando a Sesgran Rio coloca uma questão de ortografia, ela quer testar se você reconhece a forma correta de uma palavra ou se consegue identificar o erro em ter opções parecidas. As questões geralmente trazem alternativas com grafias próximas, e o candidato precisa apontar qual está de acordo com a norma culta. Para isso, é essencial conhecer os principais grupos de palavras que costumam causar dúvida. Vamos revisar os pontos mais cobrados. Um dos primeiros é o uso do hífen. O acordo ortográfico mudou várias regras sobre o emprego do hífen, principalmente em palavras compostas e em palavras com prefixos. A regra básica é a seguinte: quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, usa-se o hífen, como em micro-ondas, anti-inflamatório e autoobservação. Mas se as vogais forem diferentes, o hífen desaparece, como em autoescola, autoajuda, semi-analfabeto e infraestrutura. Quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa com vogal, também não se usa hífen, como em super interessante e hiperativo. Já quando há duas consoantes iguais, o hífen é mantido, como em interregional e superbiblioteca. Essa parte é uma das mais cobradas, porque a banca gosta de testar atenção aos detalhes. Outro ponto importante é o uso das letras G e J, SZ, X e CH e também C e cedilha. Essas trocas são comuns em provas, por exemplo, palavras terminadas em agem são sempre com G, como viagem, coragem, paisagem. Já palavras terminadas em ejar ou engenho são sempre com J, como viajar, desejo, rejeitar. Em relação ao SZ, o Z costuma aparecer no final de palavras no singular, mas vira S no plural. Luz, luzes, voz, vozes. Já o S é usado para formar palavras derivadas de adjetivos e substantivos, como branco, branqueado, liso, alisar. Outra confusão frequente é entre X e CH. Não há uma regra geral absoluta, por isso o ideal é memorizar as palavras mais usadas. Por exemplo, enxergar é com X, encharcar é com CH, mexer é com X, encheu é com CH. A dica é criar listas e revisar com frequência. A Sesgran Rio também costuma explorar o uso do acento gráfico que segue as regras do acordo ortográfico. É importante lembrar que desapareceram os acentos diferenciais de palavras como para, que se agreve para, e pelo, polo e pera, que também perderam acento. Porém, permanecem os acentos diferenciais em caso de ambiguidade, como pô de pretérito e pó de presente e por verbo e por preposição. O candidato precisa estar atento às regras de acentuação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, M, M, S são acentuadas, como café, também, parabéns. As paroxítonas são acentuadas quando não terminam em A, E, O, M ou M, S, por exemplo, fácil, fênix e tórax. E todas as proparoxítonas são acentuadas, como médico, lógico e música. Outro detalhe que costuma cair é a eliminação do trema. Antes do acordo ortográfico, usava-se o trema em palavras como linguiça e tranquilo. Agora o trema desapareceu, mas a pronúncia do U continua a mesma. Então, linguiça, tranquilo e frequente não tem mais o sinal, mas o som permanece. Também é importante lembrar das letras que foram mantidas ou introduzidas no alfabeto, K, W e Y, que agora fazem parte oficialmente do nosso alfabeto, e aparecem em palavras estrangeiras ou derivadas de nomes próprios, como quilograma, show e baióriano. Outro tipo de questão frequente é aquela que mistura ortografia com significado. Por exemplo, descrição, descrição e dissecação são palavras parecidas na forma, mas completamente diferentes no sentido. Por isso, além da grafia, o aluno precisa ter vocabulário e saber o que cada palavra significa. É comum a banca colocar um texto e dentro dele uma palavra grafada de modo incorreto, pedindo para o candidato identificar o erro. A melhor forma de estudar ortografia é praticar. Não basta ler a regra, é preciso escrever, revisar e fazer exercícios com frequência. Faça listas com palavras que você costuma errar, consulte dicionários online da Academia Brasileira de Letras e refaça questões anteriores da Sesgran Rio. Além disso, leia textos formais como editoriais, comunicados oficiais e relatórios para se acostumar com a grafia correta das palavras. Em resumo, dominar a ortografia oficial é uma questão de treino e atenção. Esse conteúdo vale pontos preciosos e demonstra cuidado com a norma culta da língua portuguesa, algo que a Transpetro valoriza muito em seus concursos. Portanto, estude as regras, revise os exemplos e pratique todos os dias. Assim você evita erros simples e garante uma vantagem importante na prova. Vamos continuar firmes e focados, porque cada detalhe conta na caminhada rumo à aprovação da Transpetro.